Bom, eu decidi fazer esse tutorial porque eu precisava usar lousas para dar aulas de matemática, não encontrava uma ferramenta que fosse disponível para mim, e aí eu encontrei o OneNote, que é uma ferramenta da Microsoft, e que ele está me ajudando a fazer isso. Basicamente, o que eu faço é usar essa ferramenta no meu computador como tela, como visualizador, e no meu celular desenhando nele e usando o meu celular como a tela. Para ficar mais claro, vamos ver mais ou menos como isso funciona. O OneNote é uma ferramenta que pode ter no computador de vocês, mas caso não tenha, ele pode ser baixado. E, bem, ele é uma ferramenta que a ideia inicial dele é ser um bloco de notas, e esse bloco de notas ele tem algumas ferramentas do Word, do Excel, então percebam que essa barra de ferramentas aqui é bastante parecida. Então, como é que ele funciona? Ele é dividido por blocos de anotações. Cada bloco de anotações ele contém algumas seções e cada seção contém algumas páginas. Então, aqui tem todos os blocos de anotação que eu tenho. E nesse bloco que se chama álgebra linear, eu tenho essas duas anotações, essas duas seções, aliás. E cada uma dessas seções contém algumas páginas. Como eu estou utilizando esses blocos nas minhas aulas? Eu criei um bloco de anotação para cada disciplina, e aí eu criei uma seção para cada seção do conteúdo. Então agora eu vou falar sobre probabilidade. Eu criei essa seção de probabilidade, e para cada uma das aulas eu vou criar uma página. Então eu posso ir adicionando páginas aqui, assim como eu posso ir adicionando seções aqui, e eu posso criar novos blocos clicando aqui. Cada uma dessas páginas tem bastante espaço para a gente colar coisas e escrever sobre ela. E, bem, é mais ou menos assim que o OneNote se divide. Para utilizar as ferramentas, eu acho que vocês podem explorar, porque elas são bastante parecidas com um Word e PowerPoint. O OneNote ele pode ser acessado num primeiro momento por esse aplicativo do computador, mas ele também pode ser acessado via web. Então, eu vim aqui no meu e-mail e tem aqui esse OneNote. Esse OneNote que eu abri, ele está logado com a minha conta institucional, e aqui estão todos os meus blocos de anotações. Então, se eu abrir aqui aquele bloco de estatística, eu vou ter aqui as coisas de uma forma parecida. E por que que é interessante, e uma das coisas interessantes do OneNote é que eu posso sincronizar todas essas anotações. E é nesse processo de sincronização que eu achei o que eu achei a resposta para os meus problemas de como ter uma lousa. Bem, talvez ele demore um pouquinho para carregar, mas vai carregar normalmente tudo que está lá no OneNote do computador, vai carregar no OneNote Web. O OneNote Web é bem parecido, só que ele tem algumas funcionalidades que tem no computador, não tem nele. Então, eu acabo tendo que usar algumas ferramentas no OneNote do computador e algumas ferramentas no OneNote Web. É importante para que essas coisas estejam sincronizadas que vocês estejam logados com a mesma conta. Então, aqui eu estou logado na minha conta da Udesc. Quando eu entrei no meu OneNote do computador, eu também loguei na minha conta da Udesc. Então, para vocês logarem, caso nesse OneNote do computador vocês não estejam na conta da Udesc, é só vir aqui em conta, e aí vocês conseguem gerenciar as contas de vocês. Então, clica aqui em gerenciar conta, e aí com isso vocês vão conseguir adicionar ou excluir uma conta. E como falei para vocês, o OneNote também pode ser utilizado no celular. Basta que seja feito o download
do aplicativo e que, novamente, na conta que vai ser utilizada no aplicativo seja a mesma conta que a gente que esteja sendo utilizada no computador e no navegador. Então, como que eu uso o OneNote nas minhas aulas? As minhas aulas, elas são compostas basicamente de duas partes. Uma das partes é a exposição do conteúdo e outra das partes é a parte em que eu resolvo alguns exercícios. Então, geralmente, eu preparo um PowerPoint e nesse PowerPoint eu coloco o conteúdo e também coloco alguns exercícios que eu vou resolver. E aí, bem, o que eu faço é deixar um espaço onde eu quero resolver os exercícios no PowerPoint, salvo esse PowerPoint em algum lugar do meu computador, então digamos que essa vai ser a minha segunda sessão aqui, ou vou ver aqui em probabilidade, eu ainda não planejei a segunda aula, vou na segunda aula, e aí eu vou carregar o PowerPoint que eu criei para a segunda aula. Para carregar esse PowerPoint, eu venho aqui em inserir cópia impressa do arquivo, procuro no meu computador onde está esse arquivo, então está aqui em estatística, sei lá, aula 2, não é essa a sequência, mas vou carregar esse PowerPoint aqui. Vai demorar um pouquinho para carregar, mas assim que carregar, todos os PowerPoints que estavam lá vão estar em uma ordem sequencial. Aí aqui não vai funcionar aquelas coisas de transição e outros efeitos que a gente coloca no PowerPoint. Vai ficar somente o PowerPoint como na forma final da apresentação. Então, tá aqui o PowerPoint. Bem, carregado isso aqui, eu fiz esse carregamento do PowerPoint no meu aplicativo do computador, porque no aplicativo web ele não carrega PowerPoint. Então, quando eu venho aqui no web, eu só consigo carregar Word e PDF. Então, aqui acabou o meu uso do aplicativo no computador. No segundo momento, eu venho aqui então no meu aplicativo web e abro a página em que eu carreguei aquele PowerPoint, tá? Aqui nessa coisa que eu vou chamar de aula 2. A gente pode ver que está aqui análise exploratória de dados, só que ainda não carregou para o web, então ele precisa, opa, está carregando agora. E aí esse arquivo vai carregar aqui. Percebam que a sincronização do computador para o web, ela é um pouquinho demorada. Então eu vou aguardar até que esse carregamento esteja completo. Bom, então o arquivo ele acabou de carregar aqui no meu computador. Eu vou agora abrir também esse mesmo arquivo no meu celular. Então eu venho aqui, abro o OneNote. Eu já tinha carregado, tá, mas estão aqui todos os meus blocos de anotações. Eu entro lá em estatística, entro em probabilidade e entro nessa aba que se chama análise exploratória. E aí eu estou aqui no meu celular e consigo ver tudo que está aqui. E aí como que eu vou agir a partir de agora? Eu vou agir de uma forma, eu vou agir no meu computador para ele exibir as coisas na tela e nesse momento eu gravo a tela, como eu vou fazer agora. E no meu celular, eu vou dando zoom e escrevendo o que eu acho que é necessário ser escrito. Para isso, eu faço o seguinte: eu teclo a tecla F11 no meu computador para ficar em tela cheia. Eu subo essa barra de ferramentas aqui. E aí eu venho aqui em exibir, opções de navegações e coloco em ocultar tudo. Com isso, eu fico somente com os meus slides aqui. Ficando somente com os meus slides aqui, eu começo a fazer minha apresentação. Às vezes eu coloco um zoom para que suma ainda aquela barra de ferramentas,
E aí eu vou indo com o meu mouse e vou falando e vou explicando. Ah, então... Hoje a gente vai rever as variáveis. A gente viu que as variáveis eram de dois tipos principais, quantitativo e blá blá. E aí, então, revendo isso aqui, né, a gente tem essa tabela que foi entregue pra vocês na aula passada. E aí, o que a gente quer fazer hoje é construir uma distribuição de frequência para variáveis quantitativas. Então, aqui tem uma tabela, aqui tem frequência, blá blá blá, não sei o quê. E aí, eu vou explicar como fazer uma distribuição de frequência para variáveis contínuas, blá blá blá. E aí, então, agora, a gente vai fazer uma distribuição de frequências para as variáveis que são contínuas. E uma dessas variáveis que é contínua é a variável salário dos funcionários. Então, a gente sabe que o salário dos funcionários, o menor dos... a gente fez as contas e a gente viu que a primeira classe vai começar nas pessoas que têm 4 salários mínimos. E essa classe, ela vai até as pessoas que têm 6 salários mínimos. E a gente viu que a frequência disso é o número de pessoas que estão entre 4 e 6, excluindo 6, são 12 pessoas. E aí a próxima classe, ela vai começar no 6 e vai até o 8, porque todas as classes vão ter o mesmo tamanho. E aí a frequência disso foi 8, porque 8 pessoas estão dentro dessa classe. E assim por diante. E aí eu vou dando zoom e aqui no meu celular eu posso utilizar outras cores de caneta, então já tem uma verde aqui pré-configurada, em que eu posso fazer algumas marcações aqui se eu achar necessário. A caneta, se eu clicar e segurar, eu posso mudar a cor, e eu também posso mudar o tamanho do traço. E tem esse marca-texto que eu posso usar assim, e também posso usar sobre as coisas que eu escrevi. E tem a borracha que serve para a gente fazer apagar. Quando eu estou aumentando e diminuindo a tela aqui no meu celular, eu estou usando 2 dedos. Então, eu uso 2 dedos para aumentar e diminuir. E se eu segurar com 2 dedos, eu também consigo arrastar tudo isso que está aqui no meu celular. Eu posso usar esse íconezinho aqui também para copiar. Então, eu seleciono o que eu quero copiar, clico em copiar. Aí eu clico no mesmo lugarzinho e clico em colar. E aí eu posso arrastar isso aqui e colar em outro lugar que for necessário. E nesse momento eu também mexo a minha tela aqui no computador. E aí passo para o próximo slide. E passo para o próximo slide também no meu celular. E aí coloco aqui, agora os exercícios para você. Ou sei lá, qualquer coisa que você queira escrever. E aí, então é basicamente dessa forma que eu uso o OneNote no meu celular e no meu computador. E eu uso ele no navegador web porque essa sincronização ela é bem rápida do celular para o navegador web. E o que não acontece para o navegador do computador. Ele demora bastante para aparecer as alterações que eu fiz. E aí, terminando isso aqui, eu clico em F11 para sair do modo de tela cheia, diminuo o zoom lá de novo, e eu posso deixar isso aqui na minha videoaula somente, e eu também posso compartilhar isso aqui com os meus alunos. Então, eu posso clicar aqui em compartilhar com as pessoas, e eu mando um link para eles, e eles vão ter todas essas informações para estudarem no momento posterior. Qualquer dúvida, eu estou à disposição nos comentários. Tchau, tchau.